Vamos lá para mais uma leitura. Vamos ver o que as sincronicidades querem falar com vocês, né? Eu vou deixar uns números aqui. Possivelmente são números que vocês estão vendo com algum tipo de frequência, né? Em algum momento que você viu, tocou seu coração, trouxe algum tipo de intuição para você, certo? Essa leitura vem exatamente traduzindo o que essa sincronicidade quer te falar. Serão 3 opções, eu vou deixar um tempo para que você possa escolher, certo? Opção 1, opção 2, opção 3. Vou aqui colocar os números, certo? E a gente se vê logo na sua leitura. Vamos lá começar com a opção de número 1. Vamos ver que a sincronicidade quer falar com você. Vamos traduzir essa mensagem. Gratidão à presença de todos. Temos uma chuva aqui hoje, um barulhinho aí, não sei se vocês escutam. Vamos lá. A energia do metamorfo, que fala de transforme seus dons e transforme e revele seus dons. E a energia dos ancestrais, que fala de escutar a sua alma, tá? Tem a energia do sol no fundo do deck, a energia da raposa. Então, é um grande chamado para que você reconheça seus dons, tá? Você realmente está passando por um momento mesmo de revelação relacionada a alguns dons adormecidos, a uma forte clareza do seu potencial mesmo, certo? Um forte chamado da sua alma de você usar o que você tem como conhecimento. Existe uma energia muito forte de sabedoria dentro de você. E talvez se você não se identifica, ou essa leitura não é para você, ou talvez você de repente tenha algum receio, tem alguma questão que faz você questionar sobre isso, certo? Ou algum bloqueio mesmo que você sente que você de repente não consegue externalizar todo esse potencial, tá? A energia fala muito de uma forte transformação acontecendo, sim. Perceba que tem uma energia muito forte de energia xamanística aqui, mas eu não ia falar só isso, eu ia falar muito de animais de poder, certo? Esses são grandes animais de poderes, né? O lobo, né? Tem uma energia muito forte também da águia, que fala de uma percepção, de uma visão aguçada, elevada das coisas, certo? Então, fala muito de que você, nesse momento, a partir de um processo de compreensão, de autoaceitação, certo? De permissão, está cada vez mais sendo chamado a abrir o olhar para toda a sabedoria, para todo o conhecimento que você já traz, para todo o aprendizado que você já teve, certo? E todos os dons que você pode usar ao seu favor. É um chamado muito interno mesmo da sua voz, do seu coração. E essa energia traz uma grande expansão, tanto também na sua vida, no sentido de você sentir que você está mais aberto, mais livre, né, mais alinhado com você, como também a expansão profissional, material também, e abre espaço para algo que de repente quer e precisa se expressar através de você, certo? Vamos entender um pouco mais essa mensagem aqui. Engraçado como sai muito essa energia aqui na leitura de tarô, né? Significa que estamos em egrégora, realmente que estamos precisando realmente reconhecer, né, todos nós dentro de um papel, né, dentro da sua realidade, aquilo que a vida, a espiritualidade, a sua intuição, o seu eu superior, seja o que você quiser chamar, né, está de repente impulsionando você a reconhecer que você já é, que você já tem, que você pode usar, né, e que é um dom, muitas vezes são habilidades e que muitas vezes com esse 9 de espadas são medos, são inseguranças que faz esse questionamento, né? Que faz essa dúvida, né? Parar pela mente e muitas vezes não colocar tudo que você tem como ferramenta disponível para fazer a sua vida avançar e para também sentir, né? Que você está alinhado com o seu propósito, no sentido não só de propósito, mas no sentido só profissional, mas uma vida que ela realmente tem sentido, né? Algo que você percebe que você faz não só por fazer, mas que é muito mais por você ser, né? Vamos lá. Muito sobre a vida profissional aqui, certo? Existe realmente uma grande mudança acontecendo no seu campo mesmo, assim, sabe? Porque tem a carta da torre no fundo do deck, né? Temos a carta do carro também no fundo do deck. Então, assim, é a própria espiritualidade, a sua intuição, a sua verdade interior impulsionando você a falar, vai, sabe?
chegou o momento de confiar, certo? Chegou o momento, o 8 de ouro sempre fala de colocar a mão na massa, de fazer o que você tem, de perceber as ferramentas que você tem disponível, certo? De usar os seus recursos. Então, assim, fala muito de você ter grandes aptidões mesmo. E a energia, ela está cada vez mais impulsionando você a reconhecer e a você usar, tá? É uma energia muito forte de entrega a partir de um lugar que faz sentido. O Cavaleiro de Copas, ele tá sempre, né, indo em direção àquilo que ele quer, tem a entregar, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro dele. Então é como se você tivesse realmente muitas ideias no seu campo, né, muitos conhecimentos, né, um lugar muito forte de pessoas que são curiosas, que pensam, né, de alguma forma fazer o mundo um lugar melhor, né, de contribuir, né, de colaborar, de deixar o seu legado, né, de realmente fazer de tudo que você tem nesse momento como um potencial, um momento de cada vez mais de estabilidade, de crescimento e de compartilhamento. E o chamado para vocês é esse mesmo, certo? Eu vejo que você realmente tem muitas ideias assim que podem ser muito curativas ou ideias que podem ser muito revolucionária de alguma forma também, certo? Mas que é um momento de você confiar no que você tem, um momento cada vez mais de você usar isso, de você compartilhar isso, de você trabalhar em cima dessas ideias, dos seus projetos, dos seus objetivos, mas com confiança, né? Com certeza, com afirmação e com fluidez também, certo? Uma energia muito forte de construção, de entrega, né, de satisfação em fazer. Então, aqui mesmo é um convite, certo? Cada vez mais você vai perceber convites chegando para vocês também. Então, assim, pessoas falando, ó, você é bom nisso, né? Me ajuda nisso. Propostas também profissionais, podemos falar assim, certo? Ideias, insights que você vai recebendo da sua própria intuição, da sua própria espiritualidade e ancestralidade, e que vai falando para você, olha, é isso, né? Chegou o momento de construir, chegou o momento de deixar suas marcas, seu legado, né? Chega o momento realmente de compartilhar, né? De sentir que você está contribuindo com algo, e também não só uma contribuição externa, mas também trazendo uma energia muito forte de estabilidade, de estrutura, de conforto, né? De o que você está construindo agora, né? E que algumas pessoas já estão nessa energia mesmo de sentir que já algumas pessoas já estão fazendo isso, mas assim, é como se tivesse um lugar de o que você está construindo cada vez mais está abrindo ideias para novos dons, novas aptidões, né? Muitas coisas que a sua alma está falando, olha, esse ajuste é necessário, né? Ou isso aqui que você pode compartilhar, isso aqui você é bom. Então, estão vindo muitos sinais, sinalizações, né? Muitas confirmações nesse lugar também, certo? E muito sentimento a partir da sua própria clareza, né, pessoal, assim, da sua clareza interior, de que tem coisas que você pode usar ao seu favor, tá? Então a energia ela é muito positiva, sim. Se você tem nesse momento algum questionamento sobre isso, perceba que é uma questão muito forte da sua mente, né? Uma mente muito que fica fazendo você duvidar, né? Que muitas vezes fica nesse lugar adiando mesmo o movimento, certo? Mas que a energia é muito forte de expansão e de confiança no movimento que a sua intuição guia você, nos convites que vão chegar para você também, nos sinais que vocês vão ter, certo? E próprio apoio que você vai ter das próprias pessoas que vão, de alguma forma, chegar até você pedindo esse direcionamento de alguma forma a partir daquilo que você é bom, daquilo que você já sabe fazer. Então a energia ela fala de um grande movimento, sim, certo? De uma grande expansão. Podemos falar de muitas dúvidas aqui, inquietações relacionadas a esses movimentos, sim, mas é o momento de você se firmar nessa energia. Por mais que tenha realmente um lugar ainda que você não sinta ou que você não reconheça, cada vez mais ficará claro isso, certo? E é muito mais de você com essa carta, né, que fala muito da questão da energia ancestral, de você escutar a voz da sua alma, né? O sua alma chama você a compartilhar como, a se expressar como, a fazer o quê, no que você percebe que você tem satisfação e prazer em fazer, né? Muito mais do que a energia só do construir, do compartilhar. É uma energia muito forte de você ir fazendo aquilo que você é bom e que faz grande sentido para você, certo? Então, tem uma energia muito forte de satisfação no fazer o que você faz, né? No cada vez mais no aperfeiçoar as suas habilidades de conhecimento, e que realmente isso cada vez mais está chegando de uma forma amplificada em muitos lugares, certo? E auxiliando muitas pessoas e trazendo para a sua vida realmente um lugar muito forte de crescimento, tanto satisfação emocional como também crescimento material, ok? Vamos me aprofundar nessas cartas aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais. Aqui você começa a ter resultados muito positivos mesmo assim, sabe? De realmente sentir tanto materialmente como também emocionalmente, um lugar de que você realmente, que você conquistou, que você está muito alinhado com a questão mesmo de um propósito, certo? De uma energia muito forte de
qualificação do que você tem, dos dons que você tem, do que você é bom, e esse reconhecimento também, tanto de você com você, como também de alguns sinais que vai chegando até você, tá? A sincronicidade quer muito falar com você assim, ó, chegou o momento, certo? Não dá mais para esperar, chegou o momento de fazer o movimento acontecer, chegou o momento de confiar em você, chegou o momento de colocar esses desejos, esse impulso para fora, certo? De confiar nas suas verdadeiras motivações, aquilo que te apaixona, aquilo que você percebe que você tem como sabedoria, certo? Aquilo que você quer deixar como marca mesmo. Então, a energia é muito forte, assim, de cada vez mais a vida encurralando você e no sentido positivo, né? De realmente falando, ó, agora chegou o momento da mudança, da confiança, da coragem, do impulso, da motivação, da ação, certo? Porque você está com tudo que você já tem. Não é um lugar que você vai conquistar um conhecimento, que você vai adquirir um dom, não. É o momento de usar o que você já tem. Se você não reconhece, é muito esse lugar do sentir, do intuir, certo? Do confiar na sua alma. Muito mais do que usar a mente só para racionalizar, para questionar, é usar o coração para guiar, né? Então, o chamado é muito sobre isso para você, certo? Ele fala assim, certo, o que é que faz sentido, né? O que eu tenho para entregar, né? O que eu faço com prazer, satisfação, quais habilidades que eu tenho. Às vezes, gente, é algo tão simples e que você usa no seu dia a dia, em uma conversa, né? Em qualquer prática que você tenha no seu dia a dia, coisas que você tem, né? Uma aptidão de fazer. E você vê isso de uma forma muito distante, né? Daquilo que faria sentido você colocar como energia, daquilo que faria sentido como você compartilhar. Às vezes a sua forma de se expressar, às vezes realmente é um trabalho manual que você tem. Então, assim, sabe, é uma questão também com a arte, seja o que for, é uma energia muito forte de você perceber que isso é seu, isso é único, né? E é a partir desse lugar que você deve se mover, né? Então, a energia é exatamente isso. Tem a carta da morte, né? Logo no começo aqui, falando no momento de abrir o coração para isso, de deixar essa intuição guiar, né? De fazer esse movimento acontecer a partir de um lugar muito intuitivo, muito sensível, muito verdadeiro, muito alinhado com você. Você já tem a sabedoria em você. Aqui podemos falar também de uma grande sabedoria ancestral que você já traz, certo? Uma energia também forte, talvez, de alguns conhecimentos que você adquiriu na sua estrutura familiar. E que isso, de alguma forma, trouxe todo esse lugar de conhecimento, sabedoria e que você deve usar, certo? Então, o momento é muito propício para isso. Me fala também que uma energia que, para quem já está colocando, que já sente que está nessa energia, porque mesmo que estão nessa energia, cada vez eu percebo mesmo uma clareza, uma expansão na sua consciência, falando: é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que continuar fazendo, mas talvez, né, fazer de um jeito mais alinhado comigo, mais alinhado com a minha verdade, mais fluido, certo? Um lugar de mais confiança também, de mais firmeza, assumir mais uma liderança, certo? Para quem já está no movimento, assim, que você sente que está muito alinhado com o seu propósito, certo? E para quem não tem, não está, né, que está com algum tipo de resistência, é um lugar tipo assim, você está pronto, tá? O questionamento é muito um lugar que você está alimentando muito mais a mente do que o seu coração, e é muito mais sobre sentir, entregar, confiar e fazer entendendo que a vida é hoje. O momento é agora, né? O presente é exatamente o que você tem como sua maior ferramenta. E que se você está vivendo a partir de um lugar de satisfação, de permissão, de entrega, naturalmente, né, as coisas vão fluindo, naturalmente o caminho vai se abrindo, a clareza vai chegando, mas mais do que isso, a vida vai ganhando cada vez mais um sentido, certo? Então a energia, ela é muito positiva para você, sim. Existe muita uma motivação, um desejo de transformar, de mudar, né? Chegou a hora de fazer, de colocar alguma coisa em movimento. É uma energia que está ganhando força com essa carta da morte cada vez mais. É exatamente o que estará acontecendo com você. O momento chegou de desapegar de resistências, de medos, né? Ou de estar em lugares, né, em situações profissionais, principalmente profissionais, muita essa energia aqui que eu percebo que não me encaixa mais, certo? Cada vez mais espiritualmente falando, coletivamente falando, seremos posicionados realmente, certo, a assumir lugares que somos nós, tanto fisicamente de mudanças, de movimentos, né, de mudança de casa, como também profissional. Então, estamos passando por um ano novo, 2029. 2025, somando da nova, então sempre é um ano de finalizações, de aprendizados, né, de integrar tudo que conhece, que aprendemos e nos alinhar com aquilo que é o chamado da nossa alma. Essa leitura fala muito sobre isso, então tem movimentações,
Algumas pessoas podem nos falar de começar um projeto, né, ou de fazer esse projeto acontecer, mas de uma forma mais fluida, né, a partir de um lugar de mais confiança e mais liderança diante o que você pode contribuir, o que você pode oferecer, diante o que você quer também conquistar, aquela meta que você vai estabelecer e você vai perceber que você é capaz de chegar lá, certo? E essa energia realmente é impulsionadora, porque tem um grande desejo. Essa leitura, ela chama muito você a fazer aquilo que é a sua paixão, que é seu entusiasmo, tá? Se assim não tá, a carta da morte vem desconstruindo esse lugar, podemos falar de afastamentos, de demissões, né, de ajustes acontecendo, mas veja isso como um grande presente da espiritualidade, que está trazendo realmente um impulsionamento para você perceber que tem esse movimento acontecendo a seu favor e cada vez mais a sua intuição, a sua espiritualidade, a sua ancestralidade falando é isso. Essa ideia, essa direção é para você, confia nesse movimento que você pode fazer, coragem para si, né, a bancar nesse lugar, se assumir nesse lugar mesmo, certo? E seguir esse impulso, fazer cada dia, cada passo que você pode, a partir da sua entrega verdadeira, genuína, das suas paixões, certo? E percebendo que você não está mais no momento de adquirir o conhecimento, mas sim de você reconhecer tudo que você tem como ferramenta, como instrumento, como conhecimento, para cada vez mais compartilhar, para cada vez mais liderar, se empoderar, certo? E cada vez mais assumir um lugar tanto forte de marca, de legado que você deixa, como também cada vez mais de você estar estruturando uma firmeza pessoal, de autoconfiança e liderança, como também uma energia muito forte de material, estrutura, crescimento profissional, que é exatamente o que essa leitura fala para você, certo? Então, confie nas suas aptidões, confie nos seus dons, certo? Eu vejo você tendo cada vez mais uma clareza, assim, sabe, de um ajuste de que eu sou bonita, para esse caminho que eu devo ir. Algum desapego pode precisar acontecer. Se algo sair da sua vida profissionalmente que não está alinhado, você vai entender com a partir dessa leitura que realmente é um ajuste espiritual que está acontecendo para você, certo? E deixe a sua intuição te guiar, a sua percepção te guiar, porque ela vai direcionar você e cada vez mais vai guiar cada dia você, vai guiar cada dia você ao próximo passo que você tem que dar, certo? Eu vejo você assumindo um lugar muito forte de liderança e crescimento material na sua vida, certo? E a sua vida profissional chegando em muitos lugares. Então, o que você tem como ideia, o que você tem realmente como conhecimento, como aptidão, esse lugar cada vez mais sendo um lugar de compartilhamento e cada vez mais também de pessoas reconhecendo, né, de oportunidades chegando para você, inclusive propostas de mudanças, tá? De você mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho. Esteja muito aberto a isso, certo? Porque é nesse lugar que seus dons serão reconhecidos, é nesse lugar que você vai se afirmar e nesse lugar que a sua vida profissional e material vai se afirmar, ok? Perceba que o seu maior desafio é o 8 de espadas. É a mente que faz você paralisar, que faz você questionar, que faz você desviar do caminho, certo? Um lugar de que eu estou preso, então assim, eu não sou bom em nada, eu não tenho ideias a nada. Então o que eu estou fazendo, de repente, sabe, é uma forma que eu tenho que fazer desse jeito. Então assim, é uma ideia, uma mente muito rígida, né? É uma mente muito controladora, né? É uma mente que se auto-sabota, mas por medo da mudança, com medo e insegurança do seu potencial, o medo de repente de assumir esse lugar de liderança, né? Onde eu vou fazer, eu sou bom nisso, né? Nesse lugar que muitas vezes quando você se coloca, você tem que realmente se autoafirmar nesse lugar, né? Você está assumindo um papel de liderança mesmo, de autonomia da sua vida, e o chamado é esse para vocês, tá? Então existe um 8 de espadas que é esse lugar. Muitas vezes você trava, ou você adia, ou você questiona, mas não é porque você não tem os dons, porque você não tem a ferramenta que você precisa para começar, ou porque você não está no caminho certo. De repente, é muito porque a sua mente está fazendo você questionar, a mente está fazendo você duvidar, ou me limitar diante de todo o movimento que você pode fazer, mas diante de um compromisso com você, um lugar de satisfação pessoal, de entusiasmo, né, de satisfação do que você tem como habilidade, como potencial,
como dom e que você deve usar, certo? Quando você coloca isso no lugar de presença, né, que você começa a falar, ok, hoje isso faz sentido, é isso que eu tenho como ferramenta, é isso que eu vou fazer, é isso que está me motivando a vida, a minha intuição. Naturalmente a mente ela vai cada vez mais perdendo espaço, certo? E você vai encontrando cada vez mais confiança no que você está fazendo e cada vez mais sentido no que está movendo você, ok? Então a energia ela é muito sobre isso. Cuidado com essa mente. A mente ela mente, então quando vem um 8 de espadas, fala assim, ok, por que eu me sinto preso? Quais são os meus medos, né? Por que eu tô com medo de arriscar nisso, ou de compartilhar isso, ou de expressar isso, ou de colocar essa ideia em movimento, certo? Ou onde é que eu tô achando de repente que eu tenho um movimento que eu posso fazer diferente e muitas vezes eu estou adiando. Por quê, né? O questionamento, toda pergunta tem uma resposta. Então, assim, perguntar traz muita clareza, certo? E perceber que muito mais do que a mente é o coração. Vai perceber o que? Esse é meu dom, isso que eu venho fazer, isso que me move, certo? É isso cada vez mais que eu quero expandir, compartilhar. Fala muito de um lugar de sabedoria mesmo. Você tem a energia da raposa aqui, de muitos talentos, tá? E perceba que você deve usar. Se você não está reconhecendo, os sinais cada vez mais chegarão para você, mas é um lugar de você voltar-se para dentro também e perceber exatamente o que você faria ou o que você estaria fazendo que traria um sentido de você acordar, um sentido de você se mover, certo? Muito mais do que você pensar o que isso vai trazer como dinheiro financeiro, pense no que vai trazer como satisfação pessoal, que o financeiro naturalmente vai acompanhar, certo? E a sua energia propícia, né, a favor de vocês é o 4 de ouros, a confiança, certo? Soltar o controle. Deixar a energia fluir, né? Fazer isso a partir do que um lugar que faz muito sentido para você, muito pelo emocional e muito menos pelo racional, certo? O racional está aqui para organizar e estrategizar, mas a decisão ela existe porque já existe um chamado interno e é nesse chamado que você deve confiar, ok? Então, é uma energia muito forte chamando você a um movimento assim, um potencial gigantesco de crescimento. A sua vida está ganhando um movimento assim muito positivo, certo? De estabilidade, sim, sabe? De legado, de seu trabalho chegando em muitos lugares, você reconhecendo cada vez mais seu valor e esse valor também sendo recompensado, ok? Essa contribuição que você faz, o que você coloca energia sendo recompensado. Então confia, né? Solta essa rigidez, essa ideia fixa de como isso vai acontecer, como tem que ser. Faça o que está no seu alcance diante do que você tem e o que você sabe fazer, porque você vai perceber que a vida rapidamente vai se mover a favor de você, ok? Uma mensagem final, por favor. Caíram 3, eu não vou aceitar. É quem escolheu. Ok. Às vezes, se demoramos a tomar determinada atitude, a vida a toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida, percebe? Aqui é um ajuste que está acontecendo, né? E a vida falando, olha, chegou a hora de mover, chegou a hora de confiar, chegou a hora de desapegar de qualquer resistência interna, né? Um controle excessivo, uma ideia fixa como tem que ser, certo? Algumas inseguranças, não tem como romper insegurança se você não olha para ela, e muito menos se você não vai de contrário a ela, tá? Então é um momento muito forte assim, simplesmente faz. Simplesmente reconhece, volta para dentro e fala o que eu sou bom, qual mudou, né? O que eu tô usando e como é que eu posso usar cada vez mais a meu favor, certo? E um lugar muito forte de soltar esse controle, essa rigidez, né? Essa autocobrança também excessiva, podemos falar de um lugar muito forte de insegurança que faz você se cobrar muito e não reconhecer o quanto que você já tem muitos dons, aptidões e qualidades dentro de você, certo? É exatamente isso. É um fluxo que já está acontecendo. A vida está impulsionando você a esse movimento. Podemos falar de algumas mudanças que vão acontecer, tanto internas como também de você sentir que algumas coisas não estão fazendo mais sentido, ou que você quer fazer desse jeito, que alguns lugares profissionais, né, algumas questões que você estava usando como ferramenta não tá mais alinhado com você. Isso é natural e você deve confiar, certo? Aqui é muito sobre fluidez, sobre entrega, sobre confiança no seu potencial, na sua sabedoria interior que te guia, certo? E um lugar muito forte de tomar a atitude que você pode tomar, percebendo que você já tem todos os recursos que você precisa para cada vez mais fazer seu trabalho se expandir, a sua vida profissional alavancar e a sua vida financeira também cada vez mais se estabilizar, certo? Porque a energia, ela está muito propícia para você, mas
movimentos, motivações, confiança, soltar resistência, o controle e muitos receios de dar errado e fracassar precisam ficar para trás. Mas isso acontece quando você vai mesmo com isso mesmo e quando você percebe que o mais importante é viver a partir daquilo que move você. Porque hoje é o que você tem presente, o momento presente, e é exatamente o sentido que você tem realmente de dar para esse momento, certo? Fazendo aquilo que você tem como dom, aptidão, como realmente como verdade interior, e que quando você coloca isso para fora, a vida te retribui, né? Chega em muitos lugares e a vida te retribui porque você começa realmente a viver alinhado com aquilo que é a sua verdade e aquilo que você tem realmente a compartilhar, certo? E o compartilhar não quer dizer só de um trabalho de compartilhamento em redes, não. É aquilo que a sua energia precisa realmente expressar, seja numa área, no campo que você escolher, e que é exatamente esse lugar. Volte para a sua alma, porque a energia fala muito de um momento de positividade, de expansão, de alegria, de sucesso, certo? Tem um movimento muito positivo que podemos falar através de mudança sim, mas assim, é uma mudança de vida muito favorável para você, e possivelmente essa mudança vai trazer realmente um desvendar, um revelar de dons, transformações que poderosas, mas que vai deixar você realmente num novo patamar na sua vida, tanto profissional como material, como também de satisfação pessoal, ok? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 2, vamos ver o que as sincronicidades querem falar com vocês. Vamos traduzir essa mensagem. Gratidão à presença de todos vocês. Movimentos graciosos de ação e a energia de priorize as suas necessidades. A energia é muito forte de foco, certo? De escolher realmente colocar um movimento muito direcionado, muito certeiro. Aqui podemos falar de também ter uma energia muito forte de poder místico no fundo do deck, escolha seu caminho. Então, assim, é como se fosse, ok, eu escolhi um caminho, escolhi que eu vou fazer isso, eu escolhi que eu vou para essa direção, que eu vou fazer essa mudança, que eu vou fazer isso acontecer. É sobre você entender que esse caminho, a sua intuição está guiando você e você deve confiar e priorizar esse caminho, essa direção ou essa escolha, seja o que for que nesse momento você está sendo impulsionado pela sua intuição a priorizar com uma escolha que é sobre você, certo? A energia, ela é muito forte de uma energia de liderança, uma energia, sabe, de firmeza, de comprometimento, de dedicação, certo? De uma decisão assertiva que você está tendo, ou de um momento de você entender que você está com todas as ferramentas para escolher um caminho, e quando você escolher esse caminho, que você firmar nisso, o movimento, a vida, ela vai abrir todas as possibilidades que você precisa para você, certo? Mas para isso é esse lugar que você precisa aterrar sua energia e falar, não, essa é a minha prioridade, essa é a minha escolha, essa é a minha decisão e eu vou fazer isso acontecer. Seja o que significa essa questão de eu vou fazer isso acontecer, tá? Vamos entender um pouco mais essa energia. A carta da força. Não tinha outra carta mais representativa para sair dessa leitura. Assim como a leitura de número 1, estamos com energia muito forte de vida profissional, de vida material, tá? A vida tá tirando, tá chamando você a sua ancestralidade, né? A sua voz interior, chamando você a coragem mesmo, certo? Chegou a hora de criar coragem, chegou a hora de se dedicar, certo? Chegou a hora de realmente trabalhar em prol daquilo que você nesse momento deve estar escolhendo se comprometer. Se você não está, a vida fala, chegou o momento de fazer escolhas, certo? Onde é que você quer crescer, o que é que você quer colocar sua energia, certo? Percebendo que você está cada vez mais sendo chamado realmente a usar toda a sua criatividade, toda a sua energia e chegar a um lugar muito positivo na sua vida profissional e material também. A energia podemos falar de uma certa liderança, de um certo empreendedorismo para algumas pessoas, ok? Mas tem uma frustração aqui muito relacionado a uma insatisfação, né? Podemos falar de um lugar de você sentir, talvez, que você está inseguro relacionado a algo que você não está pronto relacionado à sua vida profissional ou não está tendo algum tipo de resultado, mas é muito porque você, de repente, não está percebendo a energia que você pode colocar
né? A confiança que você deve afirmar em você, certo? E a prioridade que você deve colocar exatamente naquilo que você quer florescer, certo? A energia, ela é uma energia muito próspera, é uma energia muito forte de sabedoria, é uma energia muito forte de criatividade, é uma energia muito forte de você estar começando e você tendo potencial de ter cada vez mais resultados, né, na sua vida profissional, na sua vida material, mas é um chamado para que você priorize a necessidade de firmar nesse caminho, de fazer o caminho acontecer, de confiar na sabedoria que existe em você, certo? Então, é um movimento aqui que fala muito de uma decisão, de alguma forma existe algo que você pode decidir ou que você pode afirmar dentro de você e que é nessa afirmação que você começa a perceber resultados positivos acontecer, ok? Eu vou me aprofundar logo nessas energias. Essa carta estava num desafio na energia número 1, certo? Então, assim, existem alguns conflitos internos, né? Relacionado muito à questão de eu sou bom, a Imperatriz Nove de Espadas, são alguns traumas, certo? Algumas questões de inquietações se, né, se eu sou bom, se isso vai trazer resultados, se o que eu tenho para compartilhar tem valor, certo? Uma energia, né, de alguma forma sobre autoestima e autoconfiança também. E fala muito no momento de você cada vez mais encontrar essa estabilidade interior dentro de você, certo? E ela começa com uma afirmação, né? O 4 de ouros, com a carta da força é: eu afirmo que eu sou bom nisso, eu afirmo que eu vou construir esse caminho, eu afirmo que eu vou chegar nesse lugar, eu afirmo que eu vou fazer isso acontecer, certo? É um lugar muito forte de empoderamento, de, né, de confiança, de força interior mesmo, certo? De firmeza. E perceba que tem 444. Isso pode ser uma energia muito simbólica para vocês, tá? Pesquisa aí também na internet, pode ter um simbolismo. Tem muita energia do 444, o 8 também, e o 8 no fundo do deck, o 88. Então, pode ter algum tipo de realmente de alguma mensagem para vocês também relacionada a isso, mas é exatamente você sendo chamada a partir da sua espiritualidade. Ele falou: priorize o que é prioridade para você, né? Escolha suas batalhas nesse momento, coloque energia nisso, certo? Perceba que tem uma insegurança muito relacionada à mente, certo? Muitas inseguranças relacionadas ao seu potencial, algumas questões que fazem você realmente de repente travar o processo, certo? Que faz você adiar esses movimentos, ou muitas vezes até tá fazendo um movimento, mas com uma grande batalha interna, né? De será que eu vou conseguir? Será que eu vou conquistar? Será que de alguma forma, né, vão reconhecer isso? E é muito de você reconhecer por você, de você se afirmar nesse lugar e de você priorizar aquilo que você quer fazer, certo? Então, assim, conhecimento você tem, essa carta fala de muitos poderes que você tem, né? Intuitivo, poder místico, certo? Uma forte guiança espiritual também, assim, interior, que fala, sabe, que direciona você. E essa energia, ela fala muito sobre você confiar, ok? Existe alguma questão sobre um lugar de insegurança, de medo, certo? De repente, do reconhecimento, de visibilidade, de liderança, né? De usar sua criatividade, algum lugar que você reprime, certo? E que você deve olhar. Essa energia fala muito sobre isso, certo? Que o movimento, ele é muito mais um movimento de constância, de confiança e de priorizar do que realmente de você ficar muitas vezes, né, estrategizando ou muitas vezes até querendo controlar resultados, inseguro sobre o resultado, certo? Se você vai chegar onde você quer chegar. A energia, ela fala muito sobre isso. Quando você fica muito nesse questionamento, é onde você trava, possivelmente, certo? E esses medos inconscientes, ou até que você já tem consciência, é uma questão mesmo de você, às vezes, se auto-sabotar. E a vida falando, é um momento de você confiar em você e priorizar suas necessidades, fazer o movimento que você pode fazer, certo? Porque a energia, ela vai se mover no momento que você se afirmar nesse lugar e escolher que é isso que você quer e é isso que você vai fazer, ok? Então, confia. É o momento de você analisar, assim, o que é que está fazendo você travar, né? Quais são os medos que está fazendo você, né, não usar sua criatividade, né? Muitas vezes você fica tanto no pensamento, na ansiedade, na energia de alguma forma de querer controlar o resultado, né? Saber se realmente isso vai ser bem visto, se você vai conseguir chegar lá, que você não consegue fluir de uma forma a partir daquilo que você consegue fazer nesse movimento, né? Movimento e ação graciosa, aquilo que você tem hoje para fazer e aquilo que você consegue fazer, certo? A partir de um lugar muito forte que é sobre você afirmar
que é isso que tem valor para você, é isso que faz sentido, é isso que você quer priorizar e é nesse lugar que você quer chegar. E quanto mais você construir esse caminho, mais você vai estar cada vez mais percebendo um resultado acontecer, certo? Porque a energia está muito favorável para você. Aqui é uma questão mesmo de trabalhar algumas questões, né, da mente mesmo, certo? Algumas questões que podemos falar de alguns contratos que você já vivenciou, algumas experiências que foi desafiador para você, sim, certo? Diante de algumas parcerias, algumas frustrações, algumas coisas que você colocou energia que de repente não chegou, não teve o resultado que você queria, mas que veio como um grande aprendizado, como tudo na vida. E se você percebe também que isso te lapidou, né, que isso de repente te fez amadurecer, né, que isso fez cada vez mais você se preparar para essa fase que a vida chama você, você percebe que é exatamente porque você adquiriu sabedoria suficiente que nesse momento você deve usar, certo? A sabedoria você tem muita. A energia com a Imperatriz e a Carta da Força é uma pessoa que realmente muitas vezes veio ter visibilidade, né? Veio realmente compartilhar de alguma forma da sua própria energia, a sua energia por si só, a partir do que você tem como criatividade, né, como sabedoria, como conhecimento, como energia também forte muito de magnetismo também, sabe, de visibilidade, de chegar nas pessoas e ser visto de alguma forma, é exatamente o seu maior potencial, mas aí pode ter algum medo que você traz exatamente nesse lugar, mas é exatamente seu potencial e exatamente o que você deve priorizar, tá? Então, o convite é esse para você, certo? Comece a avaliar. Perceba o que está fazendo você travar e é um convite para que você se afirme e perceba que quando você toma uma decisão, quando você fala que você vai chegar em algum lugar, quando você trabalha, mesmo que com a mente esteja de alguma forma caótica, né, questionando, e você volta-se para si e cada vez mais percebe o que você está decidindo fazer por você, o movimento que você pode fazer. Essa carta ela fala exatamente a energia do guerreiro e é uma energia de constância, né, de cada vez movimento, né, de uma ação. Quanto mais você faz isso, né, mais você percebe que você rompe com a barreira da mente que muitas vezes engana e muitas vezes limita você, certo? Até porque tem 8 de espadas aqui e são muitos conflitos assim internos mesmo, emocionais, certo? Mas que é um grande chamado para você perceber que você pode superar isso, né? Com comprometimento, com escolher sua prioridade e mesmo que você perceba que para isso você precisa, né, mudar algumas posturas, né? Ter realmente um novo posicionamento que a vida pode chamar você mesmo, certo? E olhar muito mais para si, se reconhecer e fazer as escolhas que você pode fazer por você. A vida está chamando você a um comprometimento, certo? Chegou a hora de se comprometer com a sua felicidade. Chegou a hora de se comprometer com a sua vida profissional e material, certo? Chegou a hora de comprometer-se com as suas finanças. Chegou o momento de você confiar em você e olhar para você e perceber exatamente que é quando você se afirma em algum lugar, quando você confia em você, quando você estabelece onde você vai chegar e o que você vai fazer, que você começa a mover energia, que as coisas começam a acontecer cada vez mais positivamente para você, ok? Então, tá chamando você com comprometimento. Estamos falando de uma energia muito forte de conhecimento que você tem, de guiança que você tem espiritual, uma guiança forte interior também, de muito conhecimento que você tem, que você deve valorizar, que você deve usar, que você deve honrar e que você deve entregar. Seja de que forma for, certo? A partir do que você tem como objetivo profissional, é essa a prioridade que você deve estabelecer e é essa a decisão que você deve tomar. Perceba que tem o 2 de ouros e um rei de espadas, exatamente o lugar de firmeza, a decisão. Eu vou trabalhar nisso, vou colocar energia nisso, né? Vou focar nessa direção e vou fazer isso acontecer. É exatamente um lugar muito forte de afirmação interior que a vida está chamando você, certo? A sua mente, ela está criando um processo de autossabotagem mesmo, mas é porque você está realmente se desfazendo desses pensamentos, dessa mente caótica, dessa mente insegura, muitas vezes, né, desses receios, de muito questionamento, e que nesse lugar de desconstrução que você está tendo nesse momento, pode ser realmente um lugar desafiador de lidar, certo? Porque é uma forma nova que a vida chama você a olhar para isso e percebendo, ó, você vai ter que encarar isso de frente. Você vai ter que perguntar para sua mente, para o seu corpo, né, que medo é esse, que insegurança é esse, certo? O que é que eu quero criar, o que eu quero colocar, né, em movimento, que eu não estou colocando em movimento, muito pelo contrário, certo?
o que é que eu tenho todo o potencial de fazer e que muitas vezes eu fico travando esse processo, ou muitas vezes questionando isso, ou muitas vezes inseguro diante do processo, mas que é fazendo que você cada vez mais vai adquirir a confiança que você precisa, certo? A certeza que você precisa e o resultado que você precisa, que você vai ver sim esse resultado acontecer, ok? Então, é muito sobre decisões, sim, aqui, ok? Um comprometimento com seus objetivos, um priorizar as suas metas, né, as suas visões, certo? As suas percepções do que onde você quer chegar, certo? Por mais que para isso exista realmente algum lugar que você precisa romper com alguns contratos, né? Precisa se afastar de algumas pessoas também, ok? Precisa de alguma forma estabelecer alguns limites aqui, seja qual for realmente, porque esse limite é exatamente você estabelecendo para que você possa priorizar as suas necessidades e se comprometer com aquilo que você quer cada vez mais conquistar, certo? Com a vida que você cada vez quer viver, certo? E exatamente usando todo o potencial que existe em você. Então, é um grande chamado para você. O momento de decisão, de foco, você tem todo o potencial que você precisa, sim. A dúvida é um lugar muito forte. Podemos falar de uma questão também, sabe, sobre questão materna que você tem, né? Perceber alguns traumas do seu feminino, do seu potencial de confiar na sua intuição, certo? De confiar no seu poder realmente criativo também, ou alguma questão que você tem com energia feminina ou a mãe, alguma questão assim também que veja alguns traumas, ou que vem de alguma forma, vem trazendo algum tipo de questionamento para você, certo? E que é nesse lugar que você deve trabalhar também, que isso vai trazer cada vez mais uma abertura para você confiar em você e trabalhar todo esse potencial e usar esse potencial que já existe, certo? A energia é muito forte de você estar cada vez mais conquistando lugares, né, de confiança interior, de estabilidade e de crescimento, certo? E que para isso você precisa colocar energia e priorizar aquilo que você quer conquistar, ok? Mensagem final. Você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Falamos sobre isso. É um momento muito de responsabilidade, de compromisso com seus objetivos, com sua meta, certo? Isso pode ir contrário a algumas questões, tanto da sua mente, que fica te puxando para um lugar, como também de algumas situações que você percebe que de alguma forma faz você se auto-sabotar, né? Situações, grupos, né? Parcerias, mas é sobre você entender que a vida está impulsionando você a partir de um lugar de comprometimento e a priorizar você a chegar em um patamar, mas muito de você está obtendo conquistas elevadas na sua vida material, profissional, certo? Mas para isso é necessário você escolher as suas batalhas, perceber que você é capaz, certo? Trazer essa firmeza interior, o poder de decisão e o foco de onde você está mirando, certo? E não deixar nada te atrapalhar, nem mesmo a sua mente, que muitas vezes vai fazer você se questionar, ou algumas vozes externas, mas não é sobre isso, muito pelo contrário. É sobre a sua prioridade, é sobre a sua ação, o seu movimento, a sua intuição, certo? E a firmeza de quem você é e de onde você vai chegar. Porque a energia é exatamente isso, uma conquista cada vez mais ganhando vida na sua, né? Cada vez mais se estruturando uma estabilidade e uma segurança, não só material, também pessoal, certo? Que é muito importante para você, porque existe realmente um impulso motivador, a energia do As de Copas, Cavaleiro de Paus e o Mago, falando, vai, confia em você, faz o movimento acontecer, certo? Chegou a hora de abrir esse caminho, chegou a hora de realizar, de conquistar mesmo, certo? E é exatamente muitos primeiros inconscientes que você está superando, mas o poder, a partir do poder da decisão, certo? De pegar essa espada aqui e falar, ok, eu vou mirar nesse lugar, vou cortar qualquer coisa intrusa que esteja me atrapalhando, certo? E vou decidir exatamente colocar energia naquilo que eu quero conquistar e priorizar o que para mim realmente nesse momento vale realmente eu priorizar, ok? É isso que eu tenho para vocês. Espero demais ter ajudado. Gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 3, vamos ver o que a sincronicidade quer falar com você. Vamos traduzir essa mensagem. Movendo-se contrário a padrões ancestrais. E a energia do aterramento, certo? Bravura e honestidade, ou seja, você está abrindo um grande caminho na sua vida, certo? Existe um lugar que você está rompendo com um forte padrão. Então, assim, é uma coisa que é uma situação de você estar indo contra a maré, aparentemente contra a maré.
mas é isso que sua alma veio fazer. Então, você não veio se encaixar dentro de algum tipo de padrão, algum tipo de um ciclo que você possivelmente pode estar vivendo nesse momento, certo? E que você deve confiar na sua forte ancestralidade e espiritualidade que está guiando você, ok? Então, o momento é muito forte de você se manter firme. Podemos falar de uma batalha que você está vivendo, certo? Assim, no sentido mesmo desse lugar do rompimento, do lugar que eu preciso ser forte, bravo, corajoso, né? E é que muitas vezes é aquele lugar, tipo assim, eu tenho uma resistência a fazer isso, eu tenho um desafio de fazer isso, certo? Eu tenho muito medo de fazer isso. E é nesse lugar que você está indo realmente de alguma forma de encontro e que você vai conseguir perceber que você quebrou com algum tipo de contrato, algum tipo de vínculo, algo que de alguma forma você veio romper e que será muito libertador para você, certo? A energia é muito forte de bravura, né, de você ser honesto com esse chamado interno, certo? Se você não sabe, vamos entender um pouco mais essa leitura para que você possa clarificar. A energia é muito forte de Arcanjo Rafael aqui também, para quem se conectar com essa energia, ok? Mas é um momento de você se manter firme nesse propósito, na sua própria energia, na sua própria identidade, nos seus valores, certo? Em quem você é. E essa firmeza realmente de que você veio realmente ir contra uma maré, mas não no sentido de realmente brigar, né, de conflito, mas realmente de se afirmar em um lugar, em um caminho, cada vez mais que você está sendo chamado a se afirmar, ok? Vamos entender um pouco mais. Ok. Aqui estamos falando de uma questão muito conflituosa relacionada sobre insatisfação, certo? Algumas questões mesmo que você está sendo chamado cada vez mais a ter coragem de romper, relacionado ao passado, certo? Relacionado ao seu emocional, uma certa insatisfação que você traz, né, diante de alguma questão mesmo, ou que você traz diante de uma questão do seu passado e que você cada vez mais está enxergando, certo? Ou uma insatisfação emocional com você mesmo, certo? A energia, ela está sendo um momento muito forte, talvez, de você estar cada vez mais percebendo isso a partir de um desconforto, né? De uma tristeza, de uma desilusão, de uma insatisfação, ou de um ciclo que você está vivenciando e que está se encerrando também, relacionado mesmo a algumas parcerias, alguns contratos, né? Algumas questões que você está cada vez mais rompendo, certo? E que nesse momento é um momento muito forte de amadurecimento emocional, certo? De escuta interior, de aterramento da sua própria energia, certo? Porque você está realmente findando com a parte, com a fase na sua vida de grande conflito, de grande insatisfação, certo? De grandes ilusões também, certo? De muitas questões que cada vez mais está vindo realmente, está cada vez mais está vindo à tona, mas para que você possa se libertar de uma vez por todas, tá? Eu vou clarificar essas cartas para que a gente possa se aprofundar algo mais. A carta caiu. Peguei. Então, existem certas questões emocionais, né? De realmente uma certa estagnação emocional, certo? São certas coisas que você está curando cada vez mais na sua vida e que está ficando cada vez claro. Então, são alguns bloqueios emocionais diante da experiência que você vivenciou realmente e que nesse momento cada vez mais está tendo um movimento a partir de percepções, uma clareza que você está tendo e que está trazendo uma grande liberação emocional para você e um momento muito forte de alinhamento, certo? O que acontece aqui nesse momento é uma energia muito forte curativa, não é à toa que eu senti a energia do Arcanjo Rafael aqui, certo? Fala uma energia muito forte curativa, de você estar fazendo as pazes com muitas coisas que foram conflituosas para você, certo? Relacionado a alguns contratos, algumas traições, alguns afastamentos, certo?
Se tem um afastamento acontecendo, saiba que vem trazendo realmente uma grande liberação emocional. Então, isso vem trazendo realmente um momento de você romper com um padrão que muitas vezes você estava repetindo e que nesse momento você começa a perceber realmente que é um divisor de águas na sua vida, certo? E que vai trazer uma grande cura, uma grande fluidez para você. Então, a energia fala muito de você ser corajoso e forte. Isso podemos falar de você ter que abandonar realmente, né, algumas questões. Podemos falar de alguns contratos, algumas parcerias, né? Fazer alguns movimentos, podemos falar de mudanças de viagens também. E isso faz você realmente romper com esses padrões, certo? Como também podemos falar de você nesse momento, né? Ou são esses afastamentos, ou um momento muito forte de você estar percebendo que é hora de liberar de uma vez por todas algumas questões emocionais que está estagnado em você, certo? O momento fala muito de você perceber o que é o momento de você fazer as fases, o momento de você se integrar com você, certo? O momento de você seguir em frente e não olhar mais para trás, né, de ter coragem realmente de não insistir mais naquilo que muitas vezes você permaneceu ou emocionalmente permaneceu, né, numa lamentação, certo? Num, algo que estava prendendo você, travando você, ou realmente uma questão física que você estava de repente se mantendo, certo? Ou um relacionamento, um lugar, um ambiente mesmo, e que a vida está cada vez mais impulsionando você a seguir cada vez mais, certo? Em direção ao que faz você feliz e percebendo que é nesse coragem, nesse impulso, nessa decisão que a vida começa a se mover muito leve, muito fluido para você, certo? E um sentimento muito forte de alinhamento, mas que requer muita coragem, sim, porque tem um movimento acontecendo, cada vez mais esse movimento a partir de uma ideia, né, de um desconforto, de uma intuição, talvez sim incomodando você, mas que vem realmente fazendo, sinalizando você que chegou a hora de seguir em frente, certo? E deixar o que aconteceu para trás, não falando que é um lugar fácil, mas é um lugar necessário, a partir de um lugar, ok, eu não vou insistir mais nessa ideia, nessa relação, nessa pessoa, nesse sentimento, muito pelo contrário, eu vou pegar tudo que eu tenho, né, como coragem, essa carta fala sobre isso, coragem de confiança, certo? De me afirmar de que de uma vez por todas eu vou quebrar esse ciclo e vou realmente me abrir exatamente a onde está a minha felicidade e aquilo que eu quero realmente realizar. Então, é uma energia muito forte de, sabe, de amor próprio mesmo, de escolha por você, ok? De seguir o seu coração mesmo, sabe? De fazer as pazes com você e realmente liberar muitas questões. Podemos falar de alguns afastamentos que estão acontecendo, né? Ou que você sente de fazer, mas que por mais que nesse momento seja um desafio, é exatamente isso que faz sua vida fluir, certo? Uma energia muito positiva, muito mais leve e alguns conflitos realmente que estava travando, né, que estava limitando você, né, que estava de repente até emocionalmente, né, corroendo você mesmo, é exatamente nesse movimento, nessa fluidez, nessa decisão, né, de eu vou realmente seguir em frente, vou fazer esse movimento acontecer, que você começa a perceber que você está cada vez mais livre, alinhado com você e realizado com esses novos caminhos que está abrindo para você, ok? Então, é isso. Existe uma carta de chamando você realmente a abrir novas ideias, abrir viagens, abrir movimentos, se abrir afastamentos, sim. Alguns cortes podem ser necessários, certo? É uma decisão de você se afirmar de que você não vai dar espaço mais para isso. Nem essas pessoas, nem estar nesses lugares, nem tomar decisões que de repente às vezes você tomou, mas muito para alimentar relações, muito para alimentar, né, algumas situações que você percebe que realmente não vale mais insistir, muito pelo contrário, chegou a hora de uma vez por todas se afastar, certo? E escolher essa energia do aterramento, né? Se afirmar na sua energia e seguir o caminho que faz realmente seu coração feliz e que será um caminho de grande realização para você, ok? Então, é uma energia muito forte de que você está curando um forte padrão na sua vida, que você está se libertando de um ciclo muito forte, talvez de repetição, né? Ou uma repetição sobre idealização, ou uma repetição sobre um sentimento que você sentia que você estava travado nele, certo? Ou realmente uma repetição, de repente, de se estar em algum lugar, em algum ciclo, em alguma situação, que você percebe que de uma vez por todas é hora de se libertar, certo? A carta do carro é um movimento que está impulsionando você. Podemos falar de que você vai ter algumas percepções, algumas comunicações, algumas ideias, certo? Ou alguma comunicação chega para você que vai exatamente ser o impulso para que você rompa com isso e é exatamente a coragem e a confiança de que você está sendo impulsionado pela sua espiritualidade a seguir em frente, certo? E não olhar mais para trás e perceber que é nessa virada de chave, nesse posicionamento, nessa decisão, nesse movimento que a sua vida destrava e você realmente encontra cada vez mais uma força, uma bravura, uma coragem e uma leveza que já existe em você, mas que alguma questão emocional
ou porque você está em algum lugar, ou insistindo em relação, ou esperando algo retornar de repente, certo? Ou adiando o movimento. Era exatamente nisso que você estava travando, mas é exatamente nessa coragem, nesse impulso, nesse movimento que você se liberta e você volta a resgatar uma paz interior, certo? Cada vez mais o sentimento de estar, né, alinhado com você, certo? E cada vez mais realizado a partir da coragem que você está sendo impulsionado a ter de se libertar daquilo que não deve mais permanecer, ok? Então perceba realmente que muitas vezes a gente fica insistindo, né? Em ficar revivendo coisas que a gente não tem que reviver mais, né? Muito pelo contrário, se não está, é porque não tem que estar. Então, assim, o que é que eu aprendi? O que é hora de liberar mesmo? O que é hora de aceitar? O que é hora de me auto-perdoar? De entender que foi o melhor que tinha que ser, eu dei o meu melhor e agora chegou a hora de seguir em frente. Ou insistindo em estar em lugares, né, em situações e relações que você realmente percebe que eu estou alimentando isso exatamente porque eu estou indo contra, né, aquilo que realmente é o meu chamado. Eu estou alimentando isso exatamente porque eu estou habituado a estar nesse lugar. Eu estou alimentando porque eu estou com medo, né, de abandonar isso aqui, exatamente por ser muito familiar. Mas é nesse padrão, nessa repetição, nesse sentimento que está aí preso, reprimido, se repetindo, que é exatamente a chave, é exatamente aí a decisão, exatamente o movimento que você deve fazer. E é nesse movimento que você encontrará uma paz, um rompimento de um contrato, né, de algo que está estagnando você e um grande sentimento de paz interior e satisfação e realização pessoal por ter escolhido primeiramente por você, ok? Então, a energia, por mais desafiadora, é uma energia muito forte de movimento. Existe uma grande cura emocional acontecendo, certo? E que é um momento de muitas ilusões, desilusões, né? De muitos conflitos, de muita resistência à mudança, ao movimento. E é exatamente nesse lugar que a vida está impulsionando você a romper, a seguir em frente e perceber que o movimento da sua vida vai acontecer muito positivamente quando você realmente perceber que essa decisão de seguir em frente é exatamente o que você deve fazer, ok? Seu desafio é mudar a percepção sobre isso, certo? Perceba que é exatamente isso. Eu estou travado nesse lugar, eu estou alimentando essa ideia, eu estou alimentando essa relação, eu estou me sentindo presa a esse ciclo, certo? Então, tudo que você insiste em reviver, tudo que você insiste em pensar, tudo que você insiste em estar, permanece de alguma forma. Então, é quando eu começo a pensar, ok, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o novo caminho que eu posso seguir? O que é hora de liberar? Como é que eu posso ver isso diferente, né? É exatamente a mudança de perspectiva. O enforcado sempre fala sobre isso, a mudança de perspectiva, certo? Então eu tenho que renunciar a algo para que eu possa ter outro, né? Eu tenho que abrir espaço de alguma coisa para que outra coisa possa entrar. Porque tem carta da morte a seu favor, certo? É uma energia muito forte de transformação. Você está passando por uma grande revolução na sua vida que requer sim coragem, certo? Requer confiança, mas é um lugar de que realmente é essa percepção. O que eu estou insistindo em alimentar? O que eu estou adiando tomar como decisão? O que eu estou evitando, certo, me afastar? O que é que eu estou com medo realmente de fazer como um movimento que muitas vezes eu fico paralisado nesse lugar, né? Eu estou insatisfeito, eu sinto que tem algo que eu quero experienciar, mas eu não faço o movimento acontecer. De repente, apegado a uma ideia, a um medo de fracassar, a um receio de errar, certo? É nessa análise que você pode fazer que você vai perceber que a decisão ela existe sim, que está em suas mãos e a transformação acontece. A carta da morte é exatamente a energia que está a favor de você. É desapegar do que já foi, desapegar do que realmente, né? Muitas vezes você está querendo controlar, do que você está querendo manter, certo? E percebendo que existe um velho morrendo para um novo renascer. Então tem a energia da torre logo no fundo do deck, uma energia muito forte espiritual. Você está enxergando muitas coisas que você não estava enxergando, certo? Tá vindo à tona para que você possa se libertar de uma vez por todas, é uma forte energia de libertação, assim, e a coragem de largar, de abandonar e perceber que o que foi não é um lugar de estabilidade, não é um lugar de permanência, né? Que é muito uma perspectiva. Quando a gente fica pensando no que foi de uma forma de lamentação, ou no que está aí que não está satisfeito, que não está como eu quero, né? Que eu não consigo sair desse lugar, é exatamente o que você está alimentando. Mas quando você olha para isso e fala, ok, isso está me impulsionando para ir além, para tomar uma decisão, para me mover a partir daquilo que faz sentido para mim, de me libertar, né? De fazer as pazes comigo, de me curar, de fluir com a vida a partir daquilo que eu quero viver, da vida que eu quero viver, do que eu quero ser e realizar, certo? É nessa mudança de percepção, no foco no que você quer e não no que você não quer, que a vida começa a acontecer a favor de você, ok? Então a energia ela está sim sendo um destrave,
principalmente de um lugar de eu preciso soltar isso, seja o que for soltar essa trava emocional, esse sentimento de insatisfação, de não estar vivendo como eu quero viver, de não estar liberando o que eu quero de liberar, de não estar deixando para trás o que aconteceu, certo? De não estar, né, seguindo muitas vezes porque eu tô com medo de errar e fracassar, né? De muitas vezes ir e muitas vezes ter que estar com medo de ter que voltar, certo? É nesse lugar que você tem que perceber que você tem que mudar a percepção, que você tem que simplesmente seguir o chamado do seu coração, se afirmar de que você está aqui para romper, sim, com muita coragem, um ciclo que precisa ficar para trás, certo? E que é nesse lugar que a paz reina, que você se sente em paz com você e realizado porque você realmente quebrou com o ciclo, que podemos falar de algo que está realmente sendo um padrão na sua vida emocional, ancestral, relacionado a alguma questão que você muitas vezes resistiu de olhar ou resistiu de soltar, mas que agora, mais do que nunca, a sua espiritualidade está realmente impulsionando você. Até porque eu falei isso na leitura de número 1. O momento de número 9, o ano do número 9 é 2025. Fala de número 9, é um ano de ruptura, assim, de finalizações, certo? De grande aprendizado, de unir tudo que você aprendeu, fechar ciclos e começar uma nova fase para o número 1. Então, assim, é uma fase realmente para isso mesmo. A gente cada vez mais está sendo reposicionado, tanto no lugar do que emocionalmente a gente carrega, que é hora de liberar, como também na nossa postura, que é hora de finalizar, os nossos comportamentos, como também questões físicas de mudança de casa, certo? De mudanças profissionais, então, relacionamento, o chamado é esse coletivamente falando, e é esse chamado que você está sendo cada vez mais impulsionado e que você deve confiar, certo? O convite é desapego, né? O que eu tenho que olhar diferente, o que eu tenho que parar de adiar, o movimento que eu posso fazer, o que é hora de me afastar, o que eu tenho que realmente ressignificar na minha vida, auto-perdão, auto-aceitação e perceber que a vida chama você a um movimento que intuitivamente você sabe que é para você e que você deve se entregar a esse fluxo, certo? Porque a torre está aqui trazendo revelações, verdades, mas também estruturando você e colocando você exatamente onde você sente que você cada vez mais vai sentir que você estará verdadeiramente realizado com você, ok? E para isso podemos falar assim de afastamentos, de relacionamento, de parcerias familiares, de mudanças físicas, certo? Mas que saiba que é exatamente isso que está a favor de você, ok? Uma mensagem final, por favor, para quem... Eita, escolheu. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e age com coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie. Ou seja, é o momento realmente de estabelecer limites, falar, ok, eu posso amar, eu amei, eu amo esse lugar, amo essas pessoas, essa situação, alimentei isso durante muito tempo, isso de alguma forma estava presente na minha vida, mas assim, não me alimenta mais, não é o meu caminho, certo? Eu tenho algo para romper, se eu não romper com esse padrão, aí eu vou ficar me sentindo limitado ou preso a um lugar que eu não quero mais estar. E é sobre uma ideia, uma percepção e um poder de decisão que está na mão de vocês, ok? É isso que eu tenho para vocês. Espero demais ter ajudado. No fundo do deck tem a carta Queime todas as pontes. Aqui o que se pede é jogar-se no abismo, criar asas e alçar voos, ok? É isso, muita sabedoria. Vocês conseguem. Vocês estão nessa fase porque vocês estão prontos para isso, ok? A espiritualidade está com vocês. Gratidão demais pela confiança. A gente se vê na próxima leitura.